Olá, começa agora mais uma edição do Panorama. Uma pesquisa do Ibope mostra que as crianças brasileiras passam mais tempo em frente ao computador do que as crianças francesas e americanas. Em média, nos últimos 6 meses, o número de internautas entre 2 e 11 anos de idade cresceu 2 vezes mais que a média da internet no país. Hoje já são quase 6 milhões de pequenos internautas que descobriram na web um mundo de possibilidades. E esse primeiro contato com as novas tecnologias está ocorrendo cada vez mais cedo, antes mesmo deles ingressarem na escola. No panorama de hoje, nós vamos discutir um pouco essa realidade. Um desafio não só para pais, mas também para educadores. No programa de hoje você vai ver o impacto do mundo virtual no processo de aprendizagem das crianças. Quais as vantagens do uso precoce de novas tecnologias pelos pequenos? Será que existem ganhos para quem prefere adiar esse primeiro contato? Não gosto, eu acho que tem a idade certa. E ainda, o papel da escola nesse admirável mundo novo. Porque a gente não pode perder os valores, né? Eu acho que tem que estar sempre os pais e os professores olhando, porque a internet é um mundo vasto de coisas boas e coisas não tão boas. Para falar sobre o impacto das novas tecnologias no universo infantil, nós vamos conversar com a psicóloga Suzana Veloso Cabral, que é especialista em psicomotricidade, e com a pedagoga Maria Esperança de Paula, que é especialista em tecnologia educacional. Muito obrigado pela presença, Esperança, Suzana. A primeira pergunta que eu faço é basicamente a seguinte: a gente viu ali, a gente pesquisando o assunto, viu que as crianças brasileiras hoje estão mais tempo até em frente ao computador, ou seja, mais conectadas talvez do que outras crianças de outros países. Em outro dado que eu pesquisei, que eu vi, um dado de uma pesquisa, que as crianças brasileiras também costumam entrar nas redes sociais numa idade mais cedo do que outros países também. Pesquisa feita em vários países. A pergunta que eu faço, não sei se a gente vai ter uma resposta completa, específica, mas é a seguinte: isso vai dar um ganho para as nossas crianças em relação a essa globalização, ou a gente corre o risco aí de ter crianças conectadas demais e perdendo um pouco daquela coisa da infância que a gente tinha em outras gerações? Como é que vocês veem essa nova realidade hoje das crianças e das novas tecnologias? Vou começar pela Suzana. Ok. Eu acredito que só há vantagem na criança estar integrada no mundo atual, né? E o que tem que fazer é, de certa maneira, direcionar a criança para que ela não fique apenas quieta diante da telinha, que pode ser do computador ou da televisão. Sim. Né? Ela precisa realmente de viver o corpo dela, as brincadeiras, o mundo infantil, a fantasia e a criatividade. Isso cabe a nós, adultos, ajudá-la a encontrar o meio termo. Entendi. De poder crescer e ter vantagens com esse mundo novo que está aí, né? E não perder a formação dela, o desenvolvimento dela enquanto criança. Perfeito. Esperança, qual que é a sua visão aí? Você também só vê vantagens ou você vê alguma preocupação e algum ponto que a gente deve ter um pouco mais de atenção, talvez? Eu acho que a preocupação, acho que a professora, né, colocou muito bem na reportagem, é o cuidado que os pais devem ter, né, em estar mediando essa relação. Eu acabei de orientar uma monografia agora na UENG sobre redes sociais. Na nossa pesquisa a gente tinha 800 crianças, né, participando do Facebook e do Orkut. Né, e muitas dessas crianças, os pais não têm conhecimento, eles não sabem que essas crianças estão participando de uma rede social. Né, então eu acho que a atenção que a gente tem que ter, que os pais devem ter, é o controle, né? Não o controle de punir, de proibir o uso, né? Porque a internet está aí, as crianças vão ter acesso, né? É inevitável, é como se a gente fosse proibir o uso do livro. Quando o livro surgiu, era perigoso ler o livro, né? Era perigoso ter o telefone. Queimaram, pois é, isso é verdade, se for pensar por esse ponto de vista. Verdade, né? Então, a tecnologia está aí, né? Quando surgiu o telefone, a preocupação era essa: nossa, o telefone vai afastar as pessoas, né? O telefone é uma tecnologia perigosa, as pessoas não vão mais encontrar-se socialmente, elas vão falar tudo pelo telefone,
né? Surge as redes sociais, nós estamos aí com medo, né? Da falsa identidade, com medo da relação que a criança estabelece. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Os pais, eles têm que estar atentos com quem que a criança conversa nas redes sociais, o que ela está fazendo, desenvolvendo no tablet, né? Quais são, que é o cuidado dos valores, né? O que ele faz, o que ele está fazendo com essa tecnologia. Não, né? perfeito. A gente vai mostrar uma pequena reportagem para a gente continuar falando do assunto. A repórter Joanita Gontijo foi até uma escola infantil aqui em Belo Horizonte para conversar com alguns pais justamente sobre essa relação das crianças com essas novas tecnologias. Um aspecto curioso que envolve esse contato com os equipamentos eletrônicos é a facilidade com que as crianças manuseiam esses objetos. Os pais, claro, ficam admirados com isso. Veja só. Ela é apaixonada, né, filha? Você gosta do iPhone? Gosto. Ela ama, chega em casa, pega o meu, pega o da mãe dela. Né, Manu? É. O que tem no iPhone que você gosta? Tudo. Ele tem 4 anos e não tem resistência, não tem barreira, parece que não existe barreira entre ele e essas novas tecnologias, é muito tranquilo. O primeiro contato dele, a impressão que eu tenho nitidamente que já está muito familiarizado, não tem essa de eu ficar ensinando, sei lá, parece que é de outro mundo assim. Senta no computador, escreve, a gente imprime, cola lá no quadrinho dela, entendeu? Ela é ótima nisso. Elas já pedem, né? Pede para brincar no iPad, pede para ir no computador. Então elas já estão nessa modernidade, né? O YouTube eu tenho que escrever, elas pedem, né? Já sabe, entra lá, clica no YouTube, mas eu tenho que escrever. Por enquanto, né? Porque a hora que começar a ler, já muda um pouquinho a história. 2 anos e 5 meses. Já mexe no telefone, no computador, né? Já mexe, já interessa bem, já essa idade já. Agora eles já estão eletrônicos, né? Bom, a gente tem vários pontos de vista ali que eu queria que vocês comentassem. Eu peguei alguns aqui, mas se vocês quiserem comentar outros, fiquem à vontade. Uma das coisas que me chamou a atenção é a questão ali da criança que ainda não sabe ler e que eventualmente já está mexendo no computador ou não sabe escrever direito e já está começando até a teclar ali. Isso tem alguma coisa a ver, positiva ou negativamente, em relação à alfabetização da criança? A gente pensar nesse ponto aí, que ela está começando a aprender a escrever, aquela época que, por exemplo, quando eu aprendi, a gente tinha que, né, desenhar as letrinhas, enfim. Tem algum impacto ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Aí sim, nós estávamos até conversando sobre isso. Dentro da psicomotricidade, a gente sabe que ler e escrever é um processo que implica milhões de coisas. Primeiro, uma decodificação, uma compreensão do simbólico, que o computador está aí também. Em segundo, uma coordenação visomotora, uma adaptação ao espaço, ao ritmo, ao tempo, não só para ler uma palavra depois da outra, pular de uma primeira linha para uma linha logo abaixo e da esquerda para a direita, ou mesmo no grafismo, que o digitar e o mundo da informática não substitui, não traz. E a escola está esquecendo um pouco isso. Então, é necessário que a gente, aquilo que eu falei, que se aproveite as duas coisas. A supervisão do adulto é importante. Então, digitar perfeitamente, mas também trabalhar o corpo, a coordenação toda, a noção do próprio corpo, esquema corporal, espaço, tempo, toda a organização numa página gráfica que é completamente diferente de um computador. Se você tecla, você não tem que se preocupar se vai caber ou não. Sim. O computador faz certinho. E qualquer coisa clica ali e muda. O problema é esse, né? Ela achava, assim, eu escrevi assim, como é que eu consigo clicar Exato. Se você escreve, você tem que saber o tamanho, a direção, a coordenação. São milhões de coisas. Né? Na escola, esse tipo de, vamos dizer assim, de relação, você já percebeu isso, por exemplo? E uma eventual dificuldade, às vezes, de crianças que ficam muito tempo, ou alguma questão ligada a essa questão do digitar e do escrever? Ou ainda isso não chega a ser uma coisa que está no dia a dia ainda? A gente fica mais na cabeça da gente? Eu acho que está mais na cabeça da gente. Né? Porque, embora, eu acho que é válido isso que a Suzana acaba de colocar para a gente, né? Não podemos esquecer de trabalhar a questão motora, corporal, espacial da criança.
Só que quando a gente pensa em tecnologia, a tecnologia não veio substituir. Né? A escola ela vai ter que ter esse meio termo. No Colégio Padre Eustáquio, essa é a minha função, né? É orientar os professores quanto ao uso da tecnologia. E a ideia não é substituir, né? A ideia é pensar metodologicamente como que essa tecnologia pode auxiliar o aluno. Né? E os alunos eles já chegam com determinada informação, às vezes até antecipada do conteúdo que ele vai visualizar. Né? E hoje a gente falava sobre isso antes da reportagem começar, que hoje nós já temos software simuladores, inclusive para poder trabalhar a caligrafia. Né? Ou seja, pode ser um aliado em vez de ser um adversário. Exatamente, pode ser um grande aliado. Né? Aonde a criança consegue perceber, porque quando ela escreve entre linhas, né? Eu ainda sou da época que tinha o caderno para trabalhar de caligrafia. Né? Era uma dificuldade danada a nossa letra caber, tinha que ter uma primeira letra grande, a segunda encaixar dentro de 2 linhas. Aquilo era um sacrifício, uma tortura. Né? Hoje nós temos simuladores a qual a criança usa uma caneta digital e que ela vai conseguir trabalhar muito mais a questão espacial, né? E acredito, não é muito a minha área, a coordenação motora, porque aí ela pode realmente, de fato, fazer esse movimento, né, dentro de um espaço que ela centrado, que ela vai se localizar e o professor pode determinar. Né? Ela tem esse espaço a percorrer. O problema é a falta de acesso a esse material. Exatamente. Geralmente é o computador, o teclado, o mouse e estamos conversados. E quando, entre aspas, quando tem um para cada aluno também, né? Que essa é uma outra questão que a gente quer, que eu vou chegar nela, que é um pouco a questão da exclusão, às vezes, né? Quer dizer, vamos ter a tecnologia, mas vamos ser capazes de ter essa tecnologia para todos e acesso, né, nas escolas públicas também, no interior do estado. Essa é uma outra questão que a gente vai tentar ver se a gente coloca também. Queria mostrar mais uma reportagem que a Joanita foi fazer. É uma preocupação frequente dos pais, ouvidos pela Joanita, é justamente dosar, como a gente está falando aqui, o uso desses equipamentos. Veja só. A gente costuma oferecer, né? Mas não é sempre que ele se interessa. Ele ainda também preserva brincar na sala de brinquedo. E vocês controlam que tipo de conteúdo que ele acessa e tudo mais, o tempo que ele fica? Com certeza, com certeza. Sempre do nosso lado, com o nosso acompanhamento. E muito pouco tempo do dia. Eu não deixo muito no computador, né? Mas ele sabe tudo, mexe em tudo, joga joguinhos, telefone, já mexe no Wi-Fi, mas assim, a gente corta um pouquinho para ele não ficar muito obcecado. No geral, eu tento evitar muita televisão, evitar brinquedos, mas acabou, brinquedos, né, eletrônicos, mas acabou que eu acho que assim, a própria escola tem aula de informática e a partir desse ano que começou a aula de informática, ela começou a ter mais interesse. A gente orienta muito nisso, né? Ele ainda não tem idade para sair desbravando e pesquisando, ainda não está nesse nível ainda não. Fica pouco tempo, assim, normalmente gosta ainda de desenho, de algum joguinho mais simples, né? Mas ainda não sabe mexer muito bem, não. Ainda está muito pequenininha, né? Bom, essa é uma outra questão. É mais interessante que os pais apresentem e deem para as crianças esse tipo de aparelho, ou os tablets, ou o telefone, o que quer que seja, ou que a criança manifeste esse interesse em buscar esses aparelhos? Existe aí alguma regra para esse tipo de coisa? Eu acho que é questão do desejo, né? Os pais têm antecipado muitos desejos dos essa filhos. que é onde eu queria chegar, porque às vezes o pai tem um monte de coisa lá e passa para a criança que eventualmente não estaria é preocupada. Só nessa área, é em tudo. No nosso mundo atual, a criança está muito prisioneira dentro de 4 paredes, apartamento, e os pais, assim, trabalhando o tempo todo, às vezes se sentem meio culpados por não estar tendo uma qualidade de relação com as crianças e acabam oferecendo coisas. Eu acho que realmente dá para a criança o que ela pede, se é possível para a família, está super tranquilo. Mas não precisa ficar antecipando, né? Nós já estamos na 3ª onda do Alf Toffler, mas não precisa ter aquela cabana cibernética para cada um. Pois é. Né? E essa é outra pergunta. Esse acesso maior, aí vem, eu acho que você já respondeu um pouquinho, mas eu volto a insistir. A criança com muita informação, com o computadorzinho dela, ou o que quer que seja, não corremos o risco aí da individualização
da brincadeira com os coleguinhas, com a turma, ficar um pouco mais em segundo plano em relação àquele contato específico com a máquina? Essa reflexão a gente vai ter que trazer um pouco quando a gente pensa nessa relação com o brincar, né? A minha pesquisa de mestrado o objetivo era pesquisar os usos sociais que as crianças fazem dessa mídia, tá? Quando a gente pensa, e vamos pensar na época do meu pai, né? A relação que ele tinha com a bola, ele praticamente dormia com a bola, né? Mas a bola precisava de mais gente para jogar, ou ele jogava sozinho? Não, ele não jogava sozinho, não. Ele precisava realmente de mais gente, de mais pessoas para jogar, né? Mas ele dormia com a bola, vivia abraçado com a bola, porque a bola era o máximo, né? É igual a mãe fala, o pai falou ali, não, mas ele fica grudado, né, no iPhone, ele quer brincar com o iPhone o tempo inteiro, né? Nós temos um autor muito interessante, o Walter Benjamin, que ele vai dizer o seguinte: a criança brinca com o que a sociedade oferece para ela. E hoje, o que nós estamos oferecendo para as crianças é exatamente isso. Né? Na minha visita à residência das crianças do Colégio Padre Eustáquio, várias tinham no quarto a televisão, computador, videogame. Então, a sociedade, a mídia, o apelo é muito grande para isso. Né? Mesmo que você não dá o iPhone para a criança, ela vai usar o seu iPhone. Né? Ela vai querer pegar e brincar um pouco no seu tablet. Ela assiste televisão, né? E no computador ela também não consegue brincar sozinha, né? Hoje os jogos que as crianças mais jogam são os jogos em redes. Ou seja, elas simplesmente não estão um ao lado da outra, mas estão com algum contato. Elas estão com contato com o outro. As redes sociais, né? Eles competem. Eu vejo lá no colégio, nossa, eu já tenho 300 amigos, o outro, eu tenho 450, né? Tem um jogo muito interessante que é a sensação aí, que é o do Boeing, eu consigo dominar um Boeing, né? São vários pilotos ao mesmo tempo, né? E crianças de 5, 6 anos. A diretora do Colégio Padre Eustáquio ficou encantada comigo e virou para ela e falou: Amália, eu consegui dominar um Boeing, né? Ou seja, ele disputa com outros pilotos como dominar esse Boeing, né? Então não é um uso supérfluo, um uso patético, né, que está ali viciando, alienando. Ele tem um desafio a cumprir. O cérebro dele está se movimentando. Está trabalhando, ali, ele está desenvolvendo ali uma percepção. Né? Ele tem todo um contato, não só em rede com outros colegas, como ele tem desafios a cumprir. Né? E a criança é o tempo inteiro, é a televisão, é o videogame. O tempo inteiro ela tem esse desafio na vida dela, né? Eu queria salientar uma palavra de uma mãe. Com medo do filho ficar obcecado. Isso é que é o problema. Esse é que é o problema, né? Porque quando qualquer coisa moderna, pós-moderna, o que for, é tranquila. Desde que não seja aquele fator de repetição, único e exclusivo, um trenzinho que anda num trilho só, um metrô que não desvia, né? Então aí assim é que a gente tem que perceber como ajudar a criança a ter uma pluralidade de interesses e não ficar numa coisa só. Ali. É a rotina, né? A rotina. Tem a hora de ver televisão, tem a hora de jogar videogame, tem a hora de fazer a leitura do livro, né? Tem a hora de brincar, tem a hora de ir lá fora, correr, tem a hora de ir ao parque. Né? Então, acho que é criar uma rotina para a criança. Perfeito. Então, nós vamos fazer só um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente continua. Na volta, nós vamos continuar falando justamente sobre as crianças e as novas tecnologias. No próximo bloco, vamos falar sobre o papel da escola. Já estamos falando na formação dessa garotada eletrônica. Nós voltamos em instantes. Até já.